Oi, gente! Hoje nesse vídeo vamos falar sobre reclamação. O que a reclamação causa no seu corpo físico, espiritual, mental, o que traz para a pessoa essa energia da reclamação. E o hábito de reclamar, porque reclamar é um hábito. Às vezes a pessoa nem percebe que ela está reclamando. Toda a conversa da pessoa é 90% de reclamação. É 1% informação, 90% de reclamação sobre aquela informação. Né? E o que traz isso para a pessoa? O que causa isso na vida de uma pessoa? Já pensou uma pessoa que tem uma vida inteira só de reclamação? Conhece alguém assim? Eu conheci alguém assim. Que as pessoas da rua, da comunidade ali, da redondeza, não gostavam nem de perguntar para ela se estava tudo bem quando ia cumprimentar. Oi, dona fulana, tudo bem? Pronto, falou tudo bem, era uma reclamação atrás da outra. Todos os dias, durante meses, durante anos e anos e anos e anos. Eu era criança quando eu conheci essa mulher. Hoje ela já não está entre nós. Mas durante a vida inteira ela reclamou. Do dia que eu me lembro por gente conversando com ela, até o último dia que eu a vi, ela reclamou. Então existe sim pessoas que vivem uma vida inteira de reclamação. E não é fácil a vida, viu? Mas antes da gente continuar com esse vídeo, eu tenho que me apresentar. Meu nome é Nice, esse canal é meu, é seu, é nosso. Aqui nós falamos de espiritualidade, nós falamos de bruxaria, nós falamos de vida. Então, continuando. A palavra reclamação, você já deve ter ouvido muitas vezes, que é reclamar. Clamar novamente, pedir novamente, clamar por aquilo. E nós sabemos que a nossa vida ela é feita de vibração, ela é feita de energia. Nós somos energia, tudo vibra, tudo é energia. Então a reclamação, a energia que ela traz, é uma das piores energias que pode existir. É uma vibração super baixa, é as vibrações mais baixas possível, que é a vibração do medo, porque quem reclama, está reclamando porque tem medo de não conseguir melhorar. Então reclama sobre aquele assunto, sobre aquela problemática, porque tem medo de não conseguir vencer, de não conseguir ultrapassar. Então a vibração do medo é muito baixa. A vibração do vitimismo, porque todo mundo que reclama está se sentindo vítima, está reclamando de alguma coisa que ela se sente injustiçada, então ela é vítima. Então a vibração do vitimismo é muito baixa. A vibração do medo, do vitimismo, da raiva, porque quando a pessoa reclama sobre alguma situação, sobre algum fato, sobre alguma outra pessoa, então ela está com raiva dessa situação, desse fato, dessa outra pessoa. E por isso que ela está reclamando. Então a reclamação, ela traz pra gente problemas físico, psicológico, emocional, espiritual. Porque é físico, porque quanto mais a pessoa reclama, mais ela se sente injustiçada, com mais raiva ela fica. Então o corpo dela sente isso, porque como somos vibração, o nosso corpo sente a vibração daquilo que a gente fala, daquilo que a gente emite, né, daquilo que a gente sente. Então o nosso corpo sente aquela vibração de raiva, de medo, de vitimismo, de rancor, de mágoa. E ele traz para você uma depressão, porque o seu corpo ele acaba ficando cansado, triste, desanimado e te traz aí uma consequência de depressão. Eleva a pressão arterial, porque quanto mais a gente fica com raiva, a gente fica com o sistema nervoso abalado, quanto mais raiva a gente sente, mais a nossa corrente sanguínea corre de uma forma desregulada. E isso aumentando a pressão arterial. Muitas pessoas sentem picos de pressão. Esses picos de pressão acontecem quando você está naquela angústia, naquela raiva, naquele nervoso. E isso ele vem da reclamação constante. Quanto mais você reclama, mais você sente essa vibração dentro de você. Então, seus níveis aumentam e aumenta a sua pressão arterial, levando a, primeiro, picos de pressão, né? Que é quando você vai aferir sua pressão, ela tá normal. Às vezes você vai aferir, ela tá um pouco baixa. Às vezes você vai aferir, ela tá muito alta, né? O que é muito perigoso, viu? E leva também aquela que estabiliza lá em pressão alta, né? Que é os chamados hipertensos.
E também pode causar na pessoa, não que causa, né? Mas que consegue, assim, piorar um quadro na pessoa que já é propensa a ter diabetes. Porque o diabetes é uma falta de doçura na vida, é uma falta de doçura no seu campo. Então, quanto mais você está reclamando, é porque você não está concordando com fatos, com acontecimentos, com a sua vida, né? Com as circunstâncias. Então, isso não é doce, né? Isso é ruim, é amargo, né? Seria amargo. Então, quem tem essa falta de doçura, ela procura suprir essa falta de doçura comendo doces. E isso eleva também a taxa de açúcar na corrente sanguínea, né? O que pode te levar a ter um diabetes aí futuramente. Então, ela causa depressão, pressão alta, diabetes. Então, ela causa ansiedade, porque quem vive reclamando, está sempre ansiosa por melhorar. Mas melhorar como se está reclamando? Porque quando a gente foca no que vai reclamar, no que é ruim, né, no que tem para reclamar, se você foca, você sempre encontra o que tem para reclamar. Da mesma forma, se você foca em agradecer, você tem sempre motivos para ter gratidão. É o seu foco que vai determinar se você vai ser uma pessoa grata ou se você vai ser uma pessoa reclamona. Então, isso vai de como a gente lida com a nossa vida, de como a gente se manipula para isso, como a gente se exercita para isso. É uma prática, é um exercício mesmo de vida. Então, você reclamar ou você ser grato. Então, as pessoas, ela tem um hábito de reclamar sempre, então ela está sempre treinando para reclamar mais. Ela tem sempre um motivo para reclamar. Então, você encontra pessoas que você perguntou tudo bem, ela tem algo para reclamar. Então, ela sente dores. Naquele dia, ela não está sentindo dores, então ela fica buscando dentro dela se alguém falou mal, se ela está com falta de dinheiro, se ela está com dívida, porque ela tem o hábito. É um hábito, gente, que a pessoa cria. Não é a minha vida é assim. Não, eu crio um hábito de fazer a minha vida assim. Porque eu sou responsável pela minha vida, você é responsável pela sua vida. As pessoas são responsáveis pela vida delas. Então, o hábito de reclamar, a pessoa ela vai criando e aí aquilo vai crescendo e vai se tornando normal na vida dela. Então, ela tem uma vibração mais baixa. Se não eleva a vibração, eu não tenho uma vida com saúde, com prosperidade, com alegria, porque a minha vibração está sempre lá embaixo. Então, eu vou atrair, geralmente, o que está naquela vibração baixa. Então, eu falei ali para a saúde, né, física, para a saúde mental. Quanto mais a pessoa reclama, mais ela enxerga dentro dela problemas, mais ela enxerga ao redor dela problemas. O marido é um problema, os filhos são problemas, o trabalho é um problema, a casa, arrumar a casa é um problema, pegar uma condução para trabalhar é um problema, sair de carro no trânsito é um problema, sempre é um problema, sempre há meios de reclamar. E aquilo vai virando um hábito, que essa vibração dela vai fazendo com que o mental dela se veja sempre cansado, fadigado, triste. E isso leva a uma depressão, né? Espiritual. Gente, se é vibração, né? Então, vibração, energia e espiritualidade, elas não estão longe, estão ligados. Porque na realidade, tudo é ligado, tudo é uma coisa só. O meu emocional, o meu espiritual, ele tá ligado numa coisa só. Então, se a minha frequência é baixa e eu vou atrair para mim o que vibra igual à minha frequência, que tipo de espiritualidade eu vou atrair para mim se eu sou uma pessoa que está sempre reclamando, se eu sou uma pessoa que está sempre vibrando baixo? Vou atrair para mim espíritos de baixa vibração, entende? Então, se eu atrair espíritos de baixa vibração, eu vou atrair para mim coisas que não são boas. Então, a minha vibração é o que vai definir toda a minha vida, é o que vai definir o que eu vou atrair para mim, tanto mental, quanto espiritual, quanto fisicamente. Então, uma pessoa que está sempre reclamando, ela torna-se até uma pessoa envelhecida, uma pessoa com uma visão, assim, uma aparência, né, acabada, triste. Uma pessoa que está sempre reclamando, ela acaba afastando as pessoas dela. Quem gosta
de ficar conversando com uma pessoa que não tem nenhum tipo de assunto, que não tem um sonho, que não tem uma expectativa, que não tem outras coisas para conversar, que não tem ideias, que não tem informação que eleva a vibração, né? Informação de coisas boas, que não consegue trocar uma ideia de fatos bons, tá sempre trazendo umas ideias de fatos ruins. E uma pessoa que reclama, ela olha só para ela, para os problemas dela, para a vida ruim dela, né, para aquilo que as pessoas fazem de mal para ela. Ela não tem um tempo para olhar para o outro, para ouvir uma conversa, para ser uma conversa mesmo, um diálogo, né? Eu falo, eu ouço, o outro fala, é uma troca, né? Não existe isso, porque a pessoa está concentrada nos problemas dela, na falta de sorte dela, né? Então ela tem sempre que ter assunto para reclamar. Ela vai aceitar que você fale um pouquinho da sua reclamação, mas ela volta a reclamar que o problema dela é maior do que o seu. Se encontra duas pessoas que entram nessa vibe de reclamação, as pessoas começam até a competir. Quem é que tem mais problema? Quem é que sofre mais? Né? Então a gente às vezes tem que se vigiar para não entrar na vibração dessa pessoa, para não ficar também falando que o seu problema também é isso, para não ficar se lembrando que aquilo que você tem de vivência na sua vida pode ser um problema, porque isso contamina. Então as pessoas acabam se afastando, sabe? São pessoas que cansam, né? A pessoa cansa você de tanto reclamar. E quando você vê, você está na mesma frequência. Eu, particularmente, se eu estou conversando com uma pessoa que só reclama, e eu me vejo, às vezes, buscando alguma coisa para reclamar, porque eu entrei na vibração dela, eu já me afasto. E são pessoas que cansam a gente, né? Esse tipo de conversa cansa, sabe? Então, a pessoa se esquece que na vida a gente está a todo momento declarando. Então, eu verbalizando é um poder que eu tenho, né? Então, o mundo foi criado a partir do verbo, né? Como diz a história. Então, Deus verbalizou que haja luz, essas coisas que a gente vê na Bíblia. Então, já vem falando ali sobre o verbo, né? O verbo se fez carne, né? Quando fala de Jesus. Então, quando eu verbalizo, tem muito poder. Quando eu falo, tem muito poder, né? Então, a minha palavra tem muito poder. E se eu estou verbalizando reclamação, então coisas ruins, e falando novamente, né? Essa palavra já vem do clamar duas vezes. Então, quer dizer que quem reclama não reclama uma vez, continua reclamando, reclama para João, para o Pedro, para Maria, para Antônia. Então, cada um que a pessoa encontra, ela reclama novamente. É que nem aquela coisa das pessoas falarem, né? Que quando você faz alguma coisa e alguém tem para elogiar sobre o que você fez, ela elogia para uma pessoa. Quando é alguma coisa que ela não se agrada e ela vai reclamar, atacar sobre você, ela fala para 10 pessoas. Então as pessoas têm o costume de falar mais o que é mal do que o que é bom, né? Então a minha conversa é sempre a mesma. Eu encontro com 10 amigas e aí eu tenho alguma coisa legal para contar. Eu conto para 2 amigas. Se eu tenho uma coisa ruim para contar, eu conto para as 10 ou para 11, que vou procurar mais uma para contar. Então o ser humano, ele tem muito essa mania, né? Esse jeito de estar sempre buscando alguém para resolver os seus problemas. Então, estou sempre reclamando e trazendo. Aconteceu alguma coisa comigo de ruim, eu estou levando para a pessoa aquilo que aconteceu comigo de ruim. Às vezes eu mando uma mensagem, eu ligo para alguém porque eu preciso passar para a pessoa como que eu fui... como que eu posso dizer? Como que eu fui não atacado. Pode ser atacado também, mas como eu fui injustiçado. Então, assim, eu me achei injustiçado, então eu vou passar para várias pessoas que eu conheço, que eu acho que gostam de mim, que eu acho que vão escutar aquilo que eu tenho ali para falar sobre a injustiça que eu sofri. Então, as pessoas têm esse hábito, né? Então, o hábito de reclamar é muito mais fácil do que o hábito de agradecer. O hábito de olhar para o lado ruim das coisas é muito mais fácil do que o hábito de olhar para o lado bom, né? Eu olhar que a minha vida tá faltando isso, tá faltando aquilo, é muito mais fácil do que olhar para o que eu tenho. E é isso que as pessoas fazem.
né? A maioria das pessoas, né? Eu tô fazendo esse vídeo pra gente conversar sobre isso. Não tô dizendo que você é isso, que eu sou isso, né? O que eu tô dizendo assim, querendo aqui é chamar a atenção pra gente estar mudando um pouco a nossa visão. E para quem tem o hábito de reclamar muito, ter consciência que vai afastar pessoas do seu lado, vai afastar família, parente, amigos, porque as pessoas não gostam de estar junto de pessoas que reclamam o tempo todo. Né? E a gente precisa ter o hábito de ter gratidão, o hábito de agradecer e reconhecer quantas coisas boas a gente tem na vida, independente se a gente ainda não tem aquilo que a gente deseja. Né? Independente se você não está no patamar que você quer alcançar na sua vida. Mas para você ir de encontro a esse patamar que você quer alcançar na sua vida, você precisa agradecer aquilo que você já tem. Então, cada passo na sua vida para ir de encontro àquilo que você deseja é uma gratidão, é um agradecimento. Então, a gente parte do princípio que cada vez que a gente agradece, a gente dá um passo rumo àquilo que a gente quer maior do que o que a gente tem. Então a reclamação é o passo ao contrário, é andar para trás, é retroceder. Então a reclamação, além de ser clamar duas vezes, é te adoecer física, mental e espiritualmente. É não alcançar aquilo que você deseja. É fazer com que você vibre numa vibração mais baixa possível. É fazer com que você só consiga atrair para você aquilo que é de mais negativo. Quanto mais você reclama, mais motivos para reclamar você tem. Então, quando a pessoa começa a enxergar isso e ela começa a mudar os hábitos, a vida dela começa a andar de uma forma muito melhor. Então, é isso que eu tinha que dividir com vocês nesse vídeo de hoje. Eu esqueci de no início já pedir para vocês curtir o vídeo se estivesse fazendo sentido. Então, se não curtiu o vídeo até agora, curte o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Gratidão para quem ficou até aqui. Beijos!